diversas oportunidades, eu já me classifiquei aqui neste canal como um conservador, além de, naturalmente, ser um libertário. Contudo, eu não me aprofundarei muito em todos os temas que envolvem o conservadorismo, afinal de contas, eles são muitos. Hoje, neste primeiro vídeo de 2022, eu quero tratar de um aspecto específico da moral conservadora que diz respeito justamente à sua característica mais básica, o ato de conservar algo. Afinal de contas, existe mesmo hoje em dia algum aspecto moral a ser conservado? E mais ainda, será que nós deveríamos, isso sim, restaurar princípios que já foram perdidos? A propósito, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter, Telegram e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com este projeto. Basicamente, ser um conservador significa ter preferência por sistemas e padrões morais que já são adotados amplamente, por terem sido testados na prática e por muito tempo, e por terem se mostrado satisfatórios em seus resultados. Paralelamente, ser conservador implica também ter certo grau de ceticismo em relação a certas ideias inovadoras, que pretendem mudar a forma como as pessoas se relacionam e como elas veem o mundo, sob a alegação de isso ser progressista ou, de alguma forma, representar uma evolução moral da sociedade. Quanto mais revolucionária é uma ideia, mais repúdio a ela o conservador tende a ter. Eu já falei sobre a questão do conservadorismo em outros vídeos aqui neste canal, como esse que está aparecendo aí na tela. Contudo, é fato que ainda existe muito debate acerca dessas definições, inclusive com ideias que contrariam totalmente o meu ponto de vista. Vide, por exemplo, o recente caso do Nando Moura, dizendo em um podcast que, como conservador, ele acreditava que os direitos coletivos estavam acima dos direitos individuais, ou alguma coisa do tipo. O certo, porém, é que, em grande parte, os conservadores concordam em pontos centrais, especialmente naquilo que se refere à prevalência dos métodos fundamentados e testados na prática, em detrimento de novidades revolucionárias. Veja, porém, que o conservador não é um amish, não é alguém congelado no tempo. Afinal de contas, eu, um libertário conservador, estou me valendo das redes sociais e sistemas de comunicação que não existiam pouco tempo atrás. O conservadorismo não é o repúdio do novo, mas sim a rejeição de milagrosas ideias que, não objetivando apenas evoluir a sociedade, também pretendem mudar a forma como nos comportamos e nos relacionamos. Novidades são sim bem-vindas, desde, contudo, que sejam provadas no tempo, se mostrando socialmente interessantes e vantajosas. A tendência a partir daí é que essa novidade seja incorporada ao tesouro social da nossa civilização, algo que sempre aconteceu, diga-se de passagem. Porém, é aqui que entra o grande dilema dos conservadores atuais, o que os coloca numa situação bem diferente daquela enfrentada pelos conservadores clássicos. Basicamente, o fato é que nós começamos esse nosso trabalho de preservação de valores tarde demais, e muitos deles foram simplesmente perdidos ou abandonados por completo. O retrato de nossa sociedade hoje é o oposto daquele retrato desejado por qualquer indivíduo que se classifique como conservador. Olhe ao seu redor e veja que, pelo menos na prática, nossa sociedade já não é mais conservadora, tendo abandonado grande parte de seus princípios fundamentais. Então, será que eu quero mesmo conservar os padrões morais da nossa sociedade? Será que eu quero conservar os altos índices de divórcio que hoje assolam nossas famílias? Será que eu quero conservar as alarmantes taxas de gravidez na adolescência? Será que eu quero conservar o absurdo consumo de drogas que hoje impera na sociedade? E os padrões culturais, com a péssima qualidade das músicas, dos filmes, dos livros, da arte em geral, é isso realmente o que eu quero conservar? E tal como uma quantidade enorme de outros padrões degenerados que imperam em nossa sociedade atual, eu não quero conservar nada disso. Muito pelo contrário. Pois bem, nesse cenário,
Como deve se comportar um conservador, uma vez que seu padrão moral aponta para a necessidade de se preservar as condições sociais, mas em contrapartida, a sociedade está completamente desestabilizada, tendo perdido grande parte de suas bases fundamentais? Como ser conservador numa sociedade em que praticamente não há nada de bom para ser conservado? Como ser um conservador num contexto em que os padrões regularmente adotados descambam em desestruturação familiar, falta de perspectiva e gradativa e brutal degradação moral? Bem, não há muito que se conservar numa situação dessas. Eis, portanto, o meu ponto a respeito do papel do conservador na sociedade atual em que vivemos. O conservador é, acima de tudo, um restaurador. Se o edifício da civilização ocidental está degradado, sem fundamentos, desabando de maneira melancólica, o papel do conservador é, em primeiro lugar, restaurar esse edifício, reconstruir suas bases, para daí restaurar as paredes, a pintura, o teto e tudo mais que precisar ser restaurado. Em primeiro lugar, devemos ter a casa em perfeito estado, para daí então manter com regularidade o processo de conservação de sua estrutura. Verdade seja dita, não há muito o que se conservar em nossa sociedade hoje em dia. O primeiro passo, portanto, é retornar a antigos padrões morais que, por um ou outro motivo, se perderam ao longo das décadas. E por mais paradoxal que isso possa parecer, o conservador hoje precisa romper com os padrões progressistas vigentes. Se no passado o conservadorismo era o repúdio à ruptura de padrões, hoje a coisa mudou totalmente de figura. Afinal de contas, de forma muito sorrateira, sutil, mas muito meticulosa, a esquerda progressista foi erodindo a nossa estrutura social. Foi um trabalho muito bem arquitetado, feito debaixo do nariz dos conservadores, mas que se mostrou muito eficiente ao longo do tempo. É inclusive difícil mensurar quando se iniciou esse processo. O fato, contudo, é que na comparação da situação social de, digamos, 100 anos atrás com a nossa atual situação, podemos perceber que muita coisa se perdeu. Do ponto de vista conservador, os atuais padrões são indesejáveis. Sim, ainda temos famílias, mas elas estão bastante desestruturadas. Divórcios constantes, filhos criados sem limites, extrema permissividade com padrões morais inadequados, etc. Temos ainda a prática religiosa, mas ela também tem sido cooptada, em muitos casos, por agentes progressistas que querem converter o discurso religioso em blá 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 político vazio de sentido espiritual. Temos ainda algo de qualidade na arte, mas trata-se de um percentual tão pequeno que, basicamente, a arte de alto nível se tornou uma iguaria, um produto exótico de consumo bastante restrito. Dessa forma, faz-se necessário retornar a antigos padrões, muitos dos quais eu e você, provavelmente, nunca experimentamos. Nós fomos criados em uma sociedade já adoentada, numa casa que já perdia parte de suas bases. E no decorrer da nossa vida, nós certamente vimos a situação se degradar ainda mais. Portanto, quem quer ser considerado um conservador precisa, em primeiro lugar, olhar para o passado, para observar de onde viemos e onde chegamos, e a partir daí tirar suas conclusões. Será que o atual estado de nossa sociedade é mesmo desejável a ponto de ser necessário conservá-lo? Ou nós deveríamos, isso sim, sermos em primeiro lugar restauradores, resgatando padrões que já foram há muito abandonados? Veja que neste vídeo estou fazendo questão de evidenciar a oposição entre conservadorismo e o progressismo, porque eu acredito que sim, ambas as posições são antagônicas e mutuamente excludentes. Enquanto o conservador quer manter as boas práticas e tradições, ou no caso em tela, restaurar bons padrões que foram abandonados, o progressista quer reformar totalmente a estrutura social, adotando ideias teóricas baseadas em sabe-se lá o quê, utilizando dessa prática não como um fim em si próprio, mas sim como um meio para outro fim, no caso, o socialismo, como eu já evidenciei em outro vídeo aqui do meu canal, de nome Os Dois Caminhos para a Servidão. E aqui eu retorno a um ponto que eu já abordei anteriormente. Da mesma forma que ser conservador não significa ser um retrógrado, um atrasado, alguém parado no tempo, ser progressista não significa ser alguém vanguardista, evoluído, de mente aberta ou algo do tipo. Pelo contrário, muitas vezes nós vemos exatamente o oposto. O progressismo, não raramente, tem se tornado um ferrenho inimigo das liberdades individuais, migrando de um sistema que supostamente queria libertar as pessoas para uma tirania intelectual e moral que visa julgar a todos pelas mínimas escolhas de sua vida e que pretende definir, de cima para baixo, o comportamento dos indivíduos. Para piorar a situação, a esquerda ainda se comporta de forma extremamente moralista,
como eu já expliquei nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Contra o avanço incessante do progressismo sobre nossas liberdades individuais e sobre nossas escolhas morais, eu proponho o conservadorismo restauracionista, como ousarei chamá-lo aqui, um compromisso individual de retorno às bases morais de nossa sociedade, bases essas que não foram inventadas, não foram criadas por superiores intelectuais da escola sabe-se lá de onde, mas que foram, isso sim, desenvolvidas organicamente por nossa sociedade, sendo fruto de séculos de aperfeiçoamento moral que culminaram, por fim, na cultura mais avançada e sólida que existe, a cultura ocidental. E esse compromisso é realmente um comprometimento individual, que pressupõe um abandono de certas práticas e a renúncia de algumas facilidades de vida em prol do combate ao progressismo. Não tenha dúvidas, muitas bases de nossa sociedade começaram a ruir por pura conveniência, porque era mais confortável para as pessoas abrir mão em pequena escala de seus princípios morais. O fato, porém, é que não existe meio critério moral, assim como não existe meia liberdade. Quando você relativiza um ou outro, a tendência é que a relativização cresça cada vez mais, resultando, no final das contas, na destruição daquele princípio, ou em uma tal mutilação que ele acaba por se tornar irreconhecível, se tornando apenas uma paródia do antigo princípio. É preciso abandonar a conveniência de se consumir arte de baixa qualidade para se focar apenas em apreciar a arte realmente bela, realmente técnica, que realmente eleva o espírito do homem, mesmo sabendo que, geralmente, isso é algo difícil de se fazer. É preciso renunciar aos próprios vícios, aos próprios excessos, ainda que isso torne a vida um pouco mais difícil. É preciso ser fiel à sua própria família, ainda que isso exija de sua parte abrir mão de suas vontades, de seus desejos egoístas, porque é fundamental que as famílias funcionem como elas sempre funcionaram em nossa sociedade. Um lugar onde pai e mãe se sacrificam e renunciam a si próprios em favor da vida e da boa educação de seus filhos. Definitivamente, não é fácil lutar contra a nossa atual tendência ao progressismo e ao relaxamento moral. Não tenha dúvidas, o que mais temos por aí são pseudo-conservadores, que se colocam contra tudo e contra todos, mas que são incapazes de abrir mão de certas práticas em favor dos princípios mais fundamentais, mais sublimes, se configurando basicamente como conservadores por conveniência. Não são esses conservadores que salvarão nossa civilização. Estes, na melhor das hipóteses, irão conservar o status quo, o atual cenário de degradação em que vivemos, sendo que, mais provavelmente, eles se comportarão apenas como promotores de uma falsa visão conservadora. Pois bem, esta minha primeira reflexão de 2022 pretende apenas lançar luz sobre esta que é a minha percepção a respeito da aplicação das ideias da moral conservadora na atualidade, numa sociedade que, longe de ser solidamente edificada sobre os padrões que ergueram nossa sociedade, se perdeu bastante nas últimas décadas, entregando seus princípios morais e seus fundamentos mais basais de bandeja para os progressistas, que, de forma nada surpreendente, trataram logo de substituí-los por invenções arbitrárias paridas por mentes infames que desejam apenas controlar o coração e a mente dos indivíduos, tendo por motivação os mais sórdidos objetivos. Contudo, não é fácil ser um conservador restaurador, e como eu expus anteriormente, não se trata apenas de lidar com esse posicionamento em sua sociedade, mas sim, antes de tudo, de mudar a si próprio. Eu mesmo não sei exatamente como isso deverá ser feito, mas eu tenho a convicção de que esse é o verdadeiro caminho que poderá garantir o retorno às bases da civilização que mais defendeu as liberdades individuais e que mais permitiu o progresso humano. Quem sabe, neste ano, nós não possamos caminhar juntos na descoberta de um conservadorismo que, longe de conservar os péssimos hábitos que permeiam a nossa sociedade, não busque justamente restaurar aquilo que nos fez ser quem nós somos.